Meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém. Aproveitando que você está sobre os pés, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 26 e o versículo de número 19. Gênesis, capítulo de número 26 e o versículo de número 19. Quero louvar a Deus uma vez mais pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona nesta noite pela terceira vez, poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria e eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. Vamos compartilhar o versículo 19 do livro de Gênesis, capítulo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor: Eu e servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Repita comigo: e os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Podeis assentar, adorando e glorificando o nome do Senhor. Quero também louvar a Deus nesta noite pela vida do pastor Zilmar Miguel. Deus lhe abençoe poderosamente. Obrigado, pastor, pela confiança. Pastor Inês, Deus abençoe também, uma alegria, né? Pastor Adriano, vice-presidente, a toda a diretoria também do Gideões Missionário. Eu louvo a Deus pela vida desta equipe, por este trabalho tão maravilhoso. Quero também aqui agradecer, né, a nossa equipe missionária, que esse ano nós fomos ali na Bahia, né? Pastor Moisés, pastor Giovanni, pastor Darlan, Deus abençoe, pastor Jean também, que estiveram ali conosco, ali no missionário, né? Pastor Taate, irmã Miriam, Deus abençoe também, uma alegria revê-los aqui nesta noite. E a todos os companheiros que aqui estão, pregadores da palavra de Deus, pastor Régio, pastor Júlio, pastor Luiz, a todos também, pastor Rodrigo, que já ministrou a palavra do Senhor nesta noite, e foi uma bênção de Deus. Louvo a Deus também pela vida do meu filho, o Oséias, que nos acompanha, o Anderson também, que está junto conosco. Deus abençoe poderosamente. Meus amados, eu li aqui nesta oportunidade um versículo da Bíblia Sagrada, ao livro do Gênesis, capítulo de número 26 e o versículo de número 19. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, o Espírito de Deus direcionou ao meu coração este texto bíblico, e eu quero falar aqui nesta noite sobre uma fidelidade tão maravilhosa, tão gloriosa, que é a fidelidade do Senhor. Deus tem um grande prazer em abençoar, em realizar a sua promessa na vida daqueles que estão na sua presença. E eu quero falar nesta oportunidade sobre esta grande promessa que o Senhor, Ele traça, que o Senhor tem o prazer de realizar nas nossas vidas. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, capítulo de número 12, nós observamos o Senhor falando com Abraão e dizendo: filho, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu quero fazer de ti uma grande nação, e o teu nome será engrandecido, e todos aqueles que te abençoar serão abençoados, porém todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, porque tu serás pai de uma grande nação, da tua semente será uma grande descendência. E visto que o Senhor prometera a Abraão, o Senhor disse a Abraão: tenta contar as estrelas do céu, porque assim como elas são, assim será a tua descendência. Da mesma forma o Senhor falou a Abraão dizendo: assim como é a areia do mar, também será a tua descendência. Nós observamos que quando Deus empenha a sua palavra, a sua promessa na vida de Abraão, dizendo: te desprende, sai e vai em busca daquilo que eu tenho preparado para ti. Você vai observar que Abraão, ele prepara todo o seu gado, todas as suas ovelhas, a sua esposa e todos os seus pastores para ir em busca daquilo que Deus tinha prometido sobre a sua vida. Observando ao texto, você vai ver que Deus tinha dito: a minha palavra está sobre a tua vida,
e de ti eu farei uma grande nação. Visto que quando Abraão se levanta, se prepara para ir em busca da promessa de Deus, o texto bíblico vai dizer que Abraão, ele pega Ló, filho de seu irmão, o seu sobrinho, e coloca juntamente com ele para ir em busca daquilo que Deus tinha prometido. Ora, Deus tinha dito para Abraão: te desprende, sai da tua parentela e da casa de teu pai, porque eu tenho uma grande promessa sobre a tua vida. Você vai observar que quando Abraão se levanta, ele sai em busca da promessa de Deus, juntamente com todos os seus pastores, juntamente com Ló, e também os pastores de Ló o acompanhando e indo juntamente com Abraão. E eu comecei a observar o texto bíblico dentro desta passagem bíblica, de que quando Abraão ele parte juntamente com Ló, existe um momento em que o Senhor se cala, que o Senhor não falara mais com Abraão, e o texto vai dizer que no meio da caminhada começou a haver contendas e divisões entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E bem verdade é que nós entendemos que aonde há contenda, aonde há divisões, não há realizações de promessa de Deus, porque Deus ele não apita no meio da contenda, Deus não apita no meio da divisão, mas Deus ele tem um grande prazer em abençoar quando o povo, quando nós estamos unidos na presença do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que naquela trajetória começou a haver divisões, contendas, a ponto que Abraão se levanta, chega para Ló e diz: meu filho, nós somos irmãos e não pode haver contenda, divisões entre os meus pastores e os teus pastores. Ora, se tu tomares para a esquerda, eu vou para a direita, se tu pegares para a direita, eu vou para a esquerda, mas nós precisamos nos separar, porque Deus, o Senhor, ele tem uma promessa sobre a minha vida. Deus prometera, Deus prometeu, Deus empenhou a sua palavra sobre a minha vida, a ponto que Abraão olhou para Ló e disse: Ló, se tu pecares porém as campinas do Jordão, eu irei para as montanhas, se tu tomares para a montanha, eu irei para as campinas do Jordão. Bem verdade que Ló observa e olha as campinas do Jordão, que lhe chama a sua atenção, e Ló então vai para as campinas. Quando Ló se separa de Abraão, você vai observar dentro do texto que Deus, o Senhor, ele brada do céu uma vez mais e diz: Abraão, levanta a tua cabeça, tenta contar as estrelas do céu, a areia do mar, porque assim vai ser a tua descendência. Quando eu estava lendo este texto bíblico, o Espírito de Deus, ele tocou meu coração e disse: filho, escuta, tem muita gente que Deus promete, tem muita gente que Deus empenha a sua palavra, e Deus diz: eu tenho uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, mas muitas das vezes, aleluia, ele quer colocar Ló dentro da promessa, ele quer encaixar Ló. E eu aprendo aqui nesta noite que promessa de Deus, ministério de Deus, ele não é encaixe, ele não é cunha. Não escute, o que Deus tem para Abraão é para Abraão, não é para Ló. O que Deus tem na vida de Abraão, não adianta querer colocá-lo junto. Mas quando Abraão se separa, Deus brada do alto e diz: levanta a tua cabeça. Aí sabe o que Deus colocou no meu coração? Ele disse: filho, tu pode dizer nesta tarde que eu tenho muitas promessas para realizar, eu tenho muitas maravilhas para realizar, mas tem muita gente que está sendo atrapalhado, porque Ló está do lado, é porque é filho, é porque é genro, é porque é sobrinho. Deixa eu te dizer uma verdade nesta noite, aleluia, Deus tem prometido algo na tua vida. É tempo de abandonar o Ló, é tempo de deixar o Ló para trás e seguir naquilo que Deus tem prometido para você. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou melhorar para você entender, aleluia, o que Deus tem traçado
para a tua vida, meu filho. O que Deus tem colocado a palavra dele sobre a tua vida, não é tempo de colocar o Ló do lado. Ló é símbolo de contrariedade, Ló é símbolo da contramão de Deus. Mas eu sei que nesta noite, pelo Espírito de Deus, Deus está dizendo para Abraão: prossegue. Deus está dizendo para Abraão: prossegue, porque eu tenho uma vitória sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão se separa de Ló, a Bíblia diz que Abraão prossegue. Os dias vão se prosseguindo, se passando. Quando chegou um dia, Abraão diz: Senhor, dentro da minha casa só tenho Damasceno, o Eliezer, o meu mordomo, e tu falaste que vai ter uma descendência, tu falou que vai ter uma semente. Deus bradou lá do alto e disse: filho, não te preocupa, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Quando eu prometo a Abraão, eu tenho prazer de realizar a minha promessa. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite. O que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu na tua casa, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu no teu ministério, Ele vai cumprir. Quem acredita, levanta a mão para dar glória, porque Ele vai cumprir. Eu estou sentindo a presença dEle aqui nesta noite. Abraão continua caminhando, Abraão continua indo em busca daquilo que Deus tinha prometido. Quando foi um dia, os tempos passaram, Sara chegou e disse: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, o tempo está passando, eu já estou com a idade avançada, e quem sabe as nações estão dizendo, os teus parentes estão falando, Deus prometeu, Abraão saiu e a promessa não se cumpriu. Mas eu tenho uma ideia, deixa eu pegar a cara, nossa escrava egípcia, e colocar no teu braço, porque tu vai entrar a ela vai dar a luz a um filho. Aí eles vão dizer: Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Sabe o que Sara estava dizendo? Deixa eu dar uma empurradinha na porta, deixa eu achar um jeitinho. Ei, aleluia, quando Deus promete, Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa que empurre a porta, não. É no tempo dele, na hora dele. Alamanto recalamassúria, aleluia, é no tempo de Deus que Deus vai cumprir na tua vida. Adore a presença dele nessa noite. Aleluia, tem muita gente que quer que a promessa se cumpra, mas ele quer dar jeitinho, não é verdade? Ele quer arrumar um jeitinho para dizer que Deus está abrindo a porta, mas Deus não é Deus de jeitinho. O tempo foi se passando, aleluia. Sara coloca Agar nos braços de Abraão, Abraão entra Agar, diz a Bíblia então que Agar fica grávida de uma criança. Quando Sara observa, ela começa a apertar Agar, aleluia. De repente Agar se frustra, a Bíblia diz que ela se levanta e ela vai errante para o deserto. Quando ela está indo errante para o deserto, Deus vem ao encontro de Agar e diz: de onde tu vens? Para onde tu vais? Ela disse: eu venho errante, fugida debaixo das mãos da minha senhora. Deus disse: não é hora, não entra no deserto, volta, te humilha debaixo das suas mãos, porque no tempo certo eu vou te abençoar. Deixa eu abrir um parênteses uma vez mais para a tua vida nesta noite. Não entra no deserto pela tua vontade, não entra no deserto sem, aleluia, Deus dizer entra, porque não vai dar certo. Porque quando Deus te convida para entrar no deserto, Deus ele se responsabiliza. Agar voltou, se humilhou debaixo das mãos de Sara, ela dá luz uma criança por nome de Ismael. Diz a Bíblia que quando passou-se os anos, aleluia, de repente Abraão, ela entra Sara fica grávida de uma criança na sua idade avançada, aleluia. O Senhor estava abençoando a Sara no tempo certo, na hora certa. Diz a Bíblia que Sara dá luz a um filho por nome de Isaque, o filho da promessa. Quando as crianças estão
crescendo junto. De repente Sara olhou e disse: Abraão, eu não quero que o meu filho cresça com o filho dessa bastarda. Despede, manda embora. Abraão até se entristeceu. De repente Deus disse: não te preocupa, agora é comigo. Quem está chamando sou eu. Abraão prepara o jumento, prepara o pão, prepara a água e despede Agar. Quando Agar chega no deserto, ela come todo o pão, ela bebe toda a água. A criança começa a chorar. De repente a mãe, ela começa a ouvir o choro da criança. Ela se afasta um tiro de arco de flecha para não ver a criança morrer. Aleluia. Ela se esconde atrás de uma rocha. Deus vai ao encontro de Agar e diz: Agar, agora é diferente. Eu te chamei para o deserto, e quando eu chamo, eu me responsabilizo. Não falta pão, não falta água. Você perdeu de dar glória nessa noite. Quando Deus te chama para o deserto, Ele se responsabiliza. Você não vai morrer, você não vai parar. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Joga a tua mão para o alto para adorar a presença dele. Aleluia. Deus se responsabiliza. Agar se levanta. O tempo passa. Aleluia. Sara vai cuidando do seu filho, por nome de Isaque. Quando passou-se os anos, Sara partiu com o Senhor. Fica somente Abraão e o seu filho Isaque. De repente Abraão chama um servo e diz: vem cá, meu filho, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Vai na minha parentela, na linhagem de meus pais, e traz uma moça para casar com o meu servo. Faz um juramento. O moço põe a mão debaixo da coxa de Abraão, faz um juramento e sai em busca da moça. Diz a Bíblia que quando o moço se depara um poço de água, quando ele chega lá, ele faz uma prova com Deus. E ele diz: Senhor, a moça que descer neste poço, e eu lhe pedir de beber, e ela arrancar água e dar para mim, e eu lhe pedir água para os meus camelos, e ela também arrancar água, esta será a esposa, a mulher do filho do meu Senhor. Diz a Bíblia que vem chegando Rebeca, uma tipologia de Cristo com a igreja. Quando Rebeca chega no tanque, ela vai arrancar água. Então de repente o moço olhou e disse: moça, dai-me de beber. Rebeca arranca a água e entrega para o moço. Ele disse: olha, dai-me de beber também para os meus camelos. A moça vai no poço, arranca água para os seus camelos e dá água para todos que ali estavam. De repente o moço disse: eu preciso ir até a casa de teus pais. O moço se levanta, vai com Rebeca até a casa dos pais dela. Quando ele chega lá, ele conta toda a história e diz: eu fiz uma prova. Eu disse à moça que descer e arrancar água para mim beber, para os meus camelos, essa será a esposa do filho do meu Senhor. Diz a Bíblia que quando o servo conta a história, o pai da moça, ele olha para Rebeca e diz: moça, queres tu ir com este moço? E ela disse: eu quero. Ela disse: eu vou. Ela disse: eu acompanho. Quando eu li este texto, o Espírito me disse: filho, Rebeca nunca conheceu Isaque pela internet, nunca conheceu Isaque por foto de WhatsApp, mas ela estava esperando no Senhor. Aleluia, ela estava esperando em Deus. Escuta uma verdade aqui que eu vou dizer nesta noite: casamento tem direção, casamento tem aplanamento de Deus para as coisas dar certo. Tem gente que não entende isso, tem gente que vai para tudo quanto é lado, mas a Bíblia diz que o moço, ele fez prova e ela disse: eu vou. Quando ela vai com Isaque, a Bíblia diz que ao longe, aleluia, Isaque vinha do monte da oração. Quando ele se encontra com Rebeca, os dois se casam. A Bíblia diz que Abraão, ele parte com o Senhor, e Rebeca então, ela fica com Isaque. Quando foi um dia, houve fome na cidade de Gerar. De repente, aleluia, Isaque se levanta para fugir, para sair. Deus bradou do alto e disse: meu filho, aleluia,
permaneça aqui, porque como eu fui com teu pai, assim eu serei contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Então somente permanece na minha presença. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Livro do Gênesis, capítulo 25, versículo de número 5. A Bíblia diz que Abraão transfere tudo que tinha para Isaac. Quando fala do tudo, fala das ovelhas. Quando fala do tudo, fala do gado. Quando fala do tudo, fala dos pastores. Mas também fala da promessa de Deus, que é de geração em geração. Sabe o que eu vou te dizer nessa noite? O que Deus prometeu na tua casa, o que Deus prometeu na tua família, você pode até não estar aqui amanhã, mas que Ele vai cumprir, Ele vai. Mas que Ele vai salvar, Ele vai. Porque a glória é dEle, a promessa é dEle. Quem está entendendo, levanta a mão para dar glória. Deus vai cumprir. É de geração em geração. A promessa de Deus, ela é fiel. O diabo é especialista em colocar ponto e vírgula, mas quem põe ponto final é Deus. Aleluia. Aleluia, é só Deus que põe ponto final na história do homem. Tem gente que quer pôr ponto final. Tem gente que quer parar a história, pastor Cassimiro. Tem gente que quer parar a promessa de Deus. Mas se Deus não disse para, a promessa continua. Mas se Deus não disse basta, a promessa continua. Você não entendeu? Quantas das vezes o diabo disse não canta mais, não prega mais, Deus está dizendo assim: não, a minha promessa está de pé. A minha promessa está de pé. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque a promessa dele está de pé. Você não morreu, porque a promessa dele está de pé. Deus disse: Isaac, não sai da cidade de Gerar, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Aí Isaac permanece dentro da cidade. Escute, se Deus disse para ficar, fica. Se Deus disse para permanecer, permanece. Tem gente que vive agoniado. Deus diz: eu vou fazer, ele já sai. Sai correndo atrás de profeta, sai correndo atrás de revelação. Não é verdade? Um dia está aqui, outro dia está ali. Ele não tem estrutura, aleluia, para esperar em Deus. Eu me alegro muito quando a Bíblia diz, pastor Luciano, as bênçãos do Senhor, elas te alcançarão. Não é para correr de atrás, não é para empurrar a porta, não é para pegar a cara e dizer vamos dar um jeito. Espera em Deus, que Deus vai cumprir na tua vida. Deus diz: permaneça dentro da cidade de Gerar. E aí Deus começa a abençoar Isaac. Deus quer abençoar. Isaac fica dentro da cidade de Gerar. De repente Isaac olhou para Rebeca e disse: olha, tu é formosa. Quando os moços da cidade eles virem que tu é formosa, eles vão me matar por tua causa. Então tu fala que tu és minha irmã. A Bíblia diz que quando Isaac chegou na cidade, aleluia, Abimeleque estava ali. Eles perguntaram quem é essa moça. Ele disse: olha, essa aqui é minha irmã. Só que passou-se uns dias. De repente Abimeleque está na janela da casa. Quando ele está na janela da casa, ele observa pastor Reuel, aleluia, que Isaac começa a brincar com Rebeca. Aí chamou a atenção de Abimeleque. Ele trouxe Isaac. Quando ele chegou ali, pastor Zumar, ele disse: por que tu mentiste para mim que ela é tua irmã enquanto ela é tua esposa? Aí Isaac olhou e disse: eu fiquei com medo de morrer, eu fiquei com medo de ser morto pela beleza dela. Sabe o que o rei fez? O rei se colocou em pé e disse, botou uma ordem e disse assim, pastor, aleluia, ninguém vai tocar em Isaac, ninguém vai tocar em Rebeca. Por quê? Porque aquele que tocar vai ser morto. Sabe o que Deus está fazendo? Quando Deus tem promessa na vida de alguém, Deus coloca a ordem. O diabo não pode tocar, o fofoqueiro não pode tocar, o caluniador não pode tocar, porque você tem promessa de Deus. Só quem tem promessa, levante a mão.
Só quem tem promessa adora a presença dEle. Aleluia. Deus tem promessa na tua vida. Deus tem promessa na tua casa. Quando Deus tem promessa, ninguém encosta. Quando Deus tem promessa, Deus dá livramento. Quando Deus tem promessa, diabo não pode encostar. Aleluia. A tua vida está guardada na mão de Deus. O teu ministério está guardado na mão de Deus. A tua família está guardada na mão de Deus. Abimeleque não vai tocar, Filisteu nem vai tocar, ninguém vai tocar na tua vida, porque você tem promessa de Deus. Isaac fica dentro de Gerar, e quem tem promessa tem diferença. A Bíblia diz que tudo que Isaac plantava ele colhia. Tudo que Isaac colocava a mão, Deus estava prosperando. Porque quem tem promessa, pastor Tade, Deus prospera, Deus abre porta onde não tem. Isaac estava lá plantando, Deus fazia crescer, Deus fazia multiplicar. Quando foi um dia, Abimeleque olhou e disse: não pode, esse negócio não está certo. Daqui a pouco ele vai se tornar mais forte do que nós. Vai haver uma guerra, ele vai se unir com os nossos adversários, e de repente nós vamos ser o quê? Presa fácil para eles. Diz o texto que Abimeleque chamou Isaac e disse: rapaz, vem cá, tu está crescendo muito, tu estás te evoluindo. Escuta uma coisa, pega a tua mobília aqui da cidade de Gerar e vai para o vale de Gerar. Vale quer dizer lugar de declínio, vale quer dizer lá embaixo. Abimeleque mandou Isaac para lá. Isaac pegou tudo que tinha. A Bíblia diz que ele vai para o vale, para o lugar de declínio. Quando ele chega no vale de Gerar, ele também tinha ganhado do seu pai Abraão aquele tudo, que eram os poços de água. Quando ele chega dentro do vale de Gerar, diz o texto que aqueles poços estavam todos entulhados, cheio de terra, cheio de entulho, porque os filisteus tinham tapado pela inveja da vida de Isaac, do que Deus estava fazendo. E quando eu falo de inveja, o invejoso é coisa triste. O invejoso, aleluia, é coisa que não é fácil, porque o invejoso, ele não quer ver você trocar de carro, ele não quer ver você trocar de casa, ele não quer ver você feliz. O invejoso, ele tem dor de cotovelo. O invejoso não pode ver você cantar, você pregar. O invejoso se levanta para tentar acabar com a tua vida. Quando eu li este texto, o Espírito de Deus me fez lembrar de quando Caim se levantou contra Abel. O Espírito me disse: filho, sabe o que moveu a ira em Caim? Não foi as ovelhas de Abel, não foi o rebanho, mas foi a sua oferta, a sua adoração. Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus gostoso. Sabe o que move a ira do inferno, a ira do fofoqueiro, a ira do caluniador? Não é o teu carro, não é a tua casa, mas é a tua adoração que move a ira do inferno. Só quem veio para adorar, adora. Só quem veio para adorar, adora a presença dele. Não pensa você, irmão, não pensa você que é a tua casa bonita que move a ira do inferno. Não pensa você que é o teu carro bonito, a tua conta bancária, que move a ira do inferno. Sabe por quê, pastor? Eu conheço gente que anda de a pé. Eu conheço gente que não tem nada, irmã Inês, na vida, mas ele vive na luta. O diabo perseguindo, o diabo lutando, o diabo se levantando. Sabe por quê? Não é pela casa, não é pelo que tem, pastor Moisés, mas pela fidelidade, pela adoração. Sabe por quê, pastor Lorinaldo? Porque a oferta de Abel, ela chama a atenção de Deus. A oferta de Abel, ela põe Deus se colocar em pé no seu trono. Caim é despreocupado, Caim não está nem aí. Se quer receber, recebe. Se tu queres, queres. Agora Abel é diferente. Abel dá o melhor, Abel oferece o melhor. Eu sei que nessa noite está cheio de Abel aqui para dar o melhor para Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão para dar glória. Dá o teu melhor para Deus nesta noite. Dá a tua oferta melhor para Deus.
Quando Isaac chega no vale, os poços entulhados, cheio de entulho de terra, porque os filisteus, por causa da inveja, tinham tapado. E diz o texto que os servos de Isaac, eles começaram a cavar, arrancar o entulho, arrancar a terra que os filisteus tinham colocado. Sabe o que Isaac estava dizendo? Eu estou no vale, mas eu creio na promessa de Deus. Sabe o que Isaac estava dizendo? Eu estou no vale, mas eu creio no que Deus prometeu. Diz a Bíblia que Isaac começou a cavar, ele começou a tirar a terra, ele começou a tirar o entulho, aleluia. Sabe aquele entulho da inveja, aquele entulho da perseguição, aquele entulho da calúnia? Isaac foi arrancando. Diz a Bíblia no versículo 19 que cavaram-se os servos de Isaac naquele vale, e eles acharam ali um poço de águas vivas. Existe uma tradução que diz de águas correntes. Aí tem muita gente que olha e diz assim: está parado igual água de poço, está igual água de poço parado. Mas aquele poço era diferente, era água viva, era água corrente. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus não é barata. A promessa de Deus não é barata. A promessa de Deus, ela é viva. Ela é viva. Levanta a tua mão para adorar. Ela é viva na tua vida. A promessa de Deus é viva. Quando Isaac acha um poço de água viva, aí vem, a Bíblia diz que os pastores se levantam e dizem: Isaac, essa água é nossa, esse espaço é nosso. E eles arrancam Isaac daquele vale. Isaac vai para o segundo poço. No segundo poço, Isaac começa uma vez mais a arrancar entulho. Escute, tem momentos que nós precisamos começar de novo. Tem momentos que a gente pode até dar um passo para trás, para recuar. Aleluia. Isaac começa no segundo poço a arrancar todo entulho. E você sabe que cavar poço não é fácil, né? Quem já cavou poço aqui? Quem já cavou? Cavar poço dá dor nas costas, cavar poço dá calo nas mãos. Cavar poço, você começa lá em cima, em vez de subir você vai descendo. De repente ninguém mais te vê, mas você está cavando. Você está lá: pastor, não me entendi. Tem gente que não está te vendo, tem gente que está te julgando, mas você está cavando, você está cavando, você está cavando. E Deus está te dizendo assim: eu vou colocar água viva, eu vou colocar água viva. Levanta a tua mão para receber, levanta a tua mão para receber, em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: hoje é noite de cavar poço. Diga para ela: hoje é noite de se aprofundar, aleluia, nas promessas de Deus. Quando Isaac no segundo poço, ele acha águas vivas. Escute que no segundo poço também era águas vivas. Diz o texto que ele se levanta uma vez mais. Chega para Isaac e diz: essa água também é nossa, esse espaço também é nosso. E eles pegam Isaac e lançam Isaac no terceiro poço. E no terceiro poço, Isaac começa a cavar de novo, arrancar o entulho, tirar a terra, começar tudo de novo. Só que do primeiro para o segundo ao terceiro existe uma diferença. Diz a Bíblia que no terceiro poço, repita comigo: no terceiro poço, bem alto, no terceiro poço, Deus alarga o caminho. Você não entendeu? No terceiro poço, Deus alarga o caminho, ou seja, ninguém se levanta mais contra Isaac, ninguém vem se opor diante de Isaac. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem tem promessa, onde ele cava, ele encontra água viva. Aonde ele coloca as mãos, Deus abençoa. Quem tem promessa de Deus, Deus tem prazer de prosperar. Deus alarga o caminho no terceiro poço. E a notícia não para. Ela sai do vale e vai na cidade de Gerar. Quando ela chega na cidade de Gerar, a notícia chega para o rei Abimeleque: Deus está abençoando Isaac.
Deus está prosperando Isaac. Deus está usando Isaac. Escute, vai ter notícia de você. Tem gente que pensou porque você está no vale, não tem mais recurso. Tem gente que pensa porque você está no vale, não tem mais água viva. Tem gente que pensa porque você está no vale, você não vai pregar, não vai cantar mais. Tem gente que pensa porque está no vale, você não vai profetizar mais. Nesta noite Deus está dizendo: permaneça no vale, mas confia na minha promessa, porque eu tenho coisa grande. Deus está preparando, Deus quer abrir grandes portas para a tua vida nessa noite. Quem está entendendo, levanta a mão para receber, em nome de Jesus. Quando a notícia chega na cidade, Abimeleque se levanta e diz: eu vou descer no vale. Você já leu isso? Quando Abimeleque diz: eu vou lá no vale. Se eu tivesse lá, eu iria perguntar: para que, Abimeleque? O que tu vai fazer no vale? Abimeleque ia dizer: pastor, vamos, sabe por quê? Porque aquele moço que está no vale foi eu que botei lá. Aquele moço que jogou, que está lá no vale cavando, passando trabalho, foi eu que joguei. Lembra de Mefibosete? Aos 5 anos de idade, quando a serva quis correr, quando veio as guerras, botou o menino em cima do carro de boi, a Bíblia diz que ele caiu e ficou coxo de ambos os pés. Por quê? Pela imprudência da ama. Aleluia. Abimeleque estava dizendo: ele está lá no vale pela minha imprudência. Quem sabe tu está sofrendo pela imprudência de alguém, mas nesta noite Deus está te dizendo: você não vai morrer. Abimeleque vai descer lá no vale para reconhecer que foi Deus que te chamou. Ele se prepara, desce no vale. Quando Isaac vê Abimeleque chegando, olha a pergunta que diz a Bíblia: o que vieste fazer aqui? O que é que tu veio fazer no vale? Aí Abimeleque tem que abrir o verbo, e ele tem que reconhecer. E ele vai dizer assim, pastor Sila, para Isaac: sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui reconhecer que é Deus que está te usando. Eu vim aqui reconhecer que foi Deus que te chamou. Eu vim aqui reconhecer que é Deus que está te usando. Eu vim aqui reconhecer que é Deus que está te prosperando. Você perdeu de dar glória, sabe por quê? Porque Abimeleque vai bater na tua porta e vai dizer: eu reconheço que você é mulher de Deus. Eu reconheço que você é profeta de Deus. Eu reconheço que Deus está te usando. Eu reconheço. Não abriu porta, mas teve que descer no vale. Te coloca sobre os pés nessa noite. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Eu resumo esse sermão nessa noite para te dizer uma palavra: confia no que Deus prometeu para a tua vida. Confia no que Deus prometeu para a tua casa. Confia no que Deus prometeu para o teu ministério. Confia no que Deus prometeu para a tua família. Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, o que eu faço? Continua cavando. Pastor, o que eu faço? Continua dando glória. Pastor, o que eu faço? Continua adorando o nome do Senhor, continua pregando. Não desista, não. É difícil, tem hora que é difícil, tem hora que não é fácil. Lembra quando Davi subia para Jerusalém? A Bíblia diz que Simei se levantou no caminho, começou a fazer poeira. Para quê? Para tampar os olhos de Davi, dizer: Davi, para, Davi desiste. Quando ele viu que a poeira não dava jeito, a Bíblia diz que Simei começou a jogar
jogar pedras na vida de Davi, para querer fazer Davi parar, mas Davi não parou. Quando as pedras não deram jeito, Davi começou a amaldiçoar Davi com palavra, aleluia. Simei começou a amaldiçoar Davi, mas Davi não parou. Davi continua adorando, porque Deus vai realizar o impossível na tua vida. Quem acredita, levanta a mão para adorar. Quem acredita, levanta a mão para dar glória. Deus vai realizar na tua vida. Eu quero fazer um convite nessa noite. Só quem tem promessa, levante a mão. Pastor, eu creio. Estou no vale, estou na prova. Os poços estão tapados. É tanto entulho que o Senhor não tem ideia. Eu quero te convidar nessa noite para você sair do teu lugar, para você vir à frente, mas venha com fé. Venha para colocar a mão na picareta da fé e dizer: eu vou cavar, e eu vou dizer, eu vou achar água viva. Sai do teu lugar nessa noite, vem. O cantor Sidão vai cantar um hino em nome de Jesus. Enquanto ele prepara o louvor, você sai do teu lugar nessa noite, aleluia. Quem sabe tentaram tapar, quem sabe tentaram, aleluia, tapar os teus sonhos, os teus projetos. Quem sabe os teus poços espirituais nesta noite está cheio de entulho, está cheio de terra, mas nesta noite o Senhor quer restaurar. Deus quer restaurar algo na tua vida. Você vai sair daqui renovado, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Abimeleque vai reconhecer que foi Deus que te chamou. Sai do teu lugar nessa noite. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem à frente. Sai do teu lugar. Mas venha com fé, irmão. Venha com fé nessa noite. Vem, sai do teu lugar em nome de Jesus, vem.